Então eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o meu trabalho lá na África. E depois vou dar uma oportunidade para e daí vou dar oportunidade para os jovens ali virem dar os seus testemunhos num curto tempo, amém? Meu nome é Vitor e sou moçambicano. Nasci em Moçambique, cresci em Moçambique e saí pela primeira vez quando Deus me chamou para pregar o Evangelho nos Estados Unidos. É muito difícil crer como eu cheguei nos Estados Unidos, não é? Porque vocês irmãos sabem que para você ir para a América precisa visto, não é? E precisa de ir à embaixada, pôr lá os dedos, providenciar lá todo tipo de documento que mostra que você vai voltar para o seu país, né? Aquilo que são os seus recursos locais na sua própria terra. Mas para mim, não fui à embaixada. A minha entrevista foi pelo telefone e baseou-se em duas perguntas. Você fala inglês e o que vai fazer nos Estados Unidos? Aí o cônsul mandou que eu enviasse o meu passaporte para a capital do país, que fica muito longe. Enviei o passaporte, consegui o visto. E aí, a coisa mais interessante, eu vim de uma família muito pobre que nem sapato não tive. Comida também era um problema sério para a minha família. E não tive condições financeiras para ir para a capital do país, levar o meu passaporte da embaixada. Aí fiquei pensando o que é que eu vou fazer. Obrigado, irmão. E havia lá um missionário da MAF, que é uma comunhão, chama-se Mission Fellowship Aviation. É uma empresa, praticamente um ministério que tem aviões e voa para sítios e zonas mais pobres, onde não chega caro, a mandar bíblias e diferentes serviços como enfermeiros e médicos para ajudar as pessoas que carecem, não é? Aí ele levou o passaporte de Maputo, trouxe e, para encurtar a história, acabei saindo da casa dos meus pais. A razão pela qual estou contando essa história, tem uma parte muito interessante que dentro do meu coração senti que Deus marcou, porque era a continuação ou a confirmação daquilo que a Bíblia nos diz. Saí da casa dos meus pais sem dinheiro. Tive só 20 anos de idade, minha mãe chorando, onde o filho vai, era a primeira vez. Aí fui, sem dinheiro, mas qualquer lugar onde eu chegava, qualquer nova cidade dentro da África, Deus tinha lá alguém preparado com dinheiro. Alguém me chamava, conversava comigo, me dava o dinheiro e ia embora. Aí fui indo, né? E finalmente cheguei numa cidade, num outro país, que é o Malawi. Estava lá um casal. O homem era da África do Sul, a esposa da Grã-Bretanha. Aí, conversando com eles, eu falei que estava indo para os Estados Unidos. Perguntaram se eu já teria chegado lá alguma vez. Não era a primeira vez. Deram-me uma carona, vocês chamam carona, né? Boleia. Então fomos indo, chegamos no Malawi, numa zona muito perigosa, e eles iam para uma outra província. Tendo chegado num cruzamento, eles sentiram que não podiam me deixar ali à espera de outra carona, mas tinham que me levar para um lugar seguro. Aí fomos, chegamos num lugar onde tinha um hotel, um mini hotel assim. Aí eu não senti que aquele era o lugar que tinha que estar. Senão, procuremos outro lugar, fomos procurando diferentes lugares. Aí Deus falou para mim assim: Vitor, por que você está procurando o hotel se você tem muitas casas no Malawi? Mas eu fiquei confuso, né? Deus, é a primeira vez que eu chego aqui. Porventura, ergui eu alguma casa, algum lugar? E Deus disse assim: você não é meu filho? Não tenho filhos no Malawi? Por que não procura por seus irmãos? Aí eu fiquei sentindo vergonha, né? Aí fui, vi uma igreja que estava do lado do mercado, fui para lá. Era um estudo dos obreiros da igreja. Cheguei, bati a porta, conversei com eles e não me receberam. Aí eu falei assim: Deus, o senhor está errado. E ele falou: vou te provar. Aí fui andando pela cidade. Estava lá um homem na beira da estrada. Perguntei: tem uma igreja aqui, algum lugar? Ele falou: lá atrás do banco tem uma igreja. Fui lá atrás. Era uma igreja muito bem grande. E por um apontamento de Deus, não posso dizer coincidência, eu tive uma blusa que estava escrito lá o nome da missão nos Estados Unidos. Então, lá também estavam os obreiros reunidos, porque era num sábado.
Quando os obreiros me viram vindo, correram para mim e me abraçaram, sem eu, no entanto, ter que dizer alguma coisa. Aí fiquei sabendo, é aqui o lugar. Os obreiros pensaram que a missão nos Estados Unidos me enviou para vir visitar a igreja. Mas eu estava à procura de lugar para pernoitar. Né? Está vendo como coisas de Deus são? Aí fiquei lá. Aí eu fiquei um pouco assim, né? Aí ele disse, não, bem-vindo. A missão enviou você. É esta igreja que a missão ajudou a construir. Você, calma. Não é isso, não. Eu estou à procura de um alojamento. Aí o pastor me recebeu. E o casal que estava comigo, aí ele falou assim, deu para mim 20 libras. Falou, o homem tem que andar com dinheiro no bolso. Deu para mim uma faca. Disse, os africanos sempre têm faca com eles. Deu para mim um galão de água, né? Falou assim, você precisa de água para sobreviver. Colocou o endereço dele num papel, deu para mim. Escreva-me quando você precisar de alguma coisa. E virou para o pastor e falou assim, guarda esse moço, cuide dele, amanhã deixa eu ir até que ele chegue no seu destino. Sabe o que apareceu na minha mente? Eu vi a história do samaritano. Né? Alguém pegou aquele homem, o primeiro homem passou ali assim, não quis atrasar onde ia ministrar, não é? Mas Deus queria com que algo fosse feito com este homem, senão a história não estaria na Bíblia até os nossos dias. Aí, me lembrei-me daquela história e senti-me muito tocado, irmãos. Cheguei de viajar para os Estados Unidos, então foi mesmo quando eu estava a trabalhar na cozinha. Naturalmente havia uma escala que alguém tem que trabalhar na cozinha, e para mim foram 4 dias. E eram 2 dias que alguém tinha que trabalhar na cozinha. E eu estava num grupo de 30 jovens que vinham de 30 países ao nível do mundo. E pregávamos nas escolas, nas igrejas, nos hospitais, nas casas de reforma, nas estradas e porta a porta. Aí os jovens começaram a perguntar, o que está acontecendo contigo? Tu está lá há 4 dias, mas ninguém já está lá há 4 dias. Falei, não sei, mas também para mim não tem problema, né? Aí o meu trabalho era carregar pão, o pão velho, né? Numa carinha de mão, deitar na lixeira. Naquele dia fiz 4 carinhas. A 5ª carinha, literalmente ouvi uma voz muito forte falando comigo no meu coração. Vitor, eu assustei. Falou assim, você vai deitar o pão? Dentro de mim falei assim, se lembra quantas crianças no seu próprio país estão lá sem pão? Quando Deus fala consigo, você não duvida. Eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Eu falei, Senhor, estou numa sociedade completamente diferente. Esse pão para mim seria o pão dos reis, onde eu venho. Mas aqui é lixo. Ele falou, olha para as crianças ao nível do mundo que sofrem sem pão para comer. Olha para viúvas que estão sendo desprezadas e mortas, acusadas de feitiçaria e muitas coisas. Aí, saí do lugar, imediatamente apareceu uma senhora e falou assim, jovem, você precisa de voltar para a África, porque Deus tem um sonho para ti lá na África. Mas eu saí de uma família muito pobre, irmãos. Muito pobre, que nós não conseguíamos comida. Agora, deixar todos os privilégios dos Estados Unidos e voltar para a África, dormir no chão, não ter comida, enquanto já provei aquilo de bom dos Estados Unidos, foi um grande desafio no meu coração. Aí comecei a lutar, desafiar com o Senhor. Eu não volto para a África. E não falei para ninguém. Aí Deus enviou mais uma outra pessoa que veio falar assim, você tem plano, Deus tem plano para você na África. E o estranho era de que esta irmã que veio falar comigo, a segunda, ela estava vivendo nos Estados Unidos há 15 anos e nunca tinha voltado para a África. Aí eu perguntei para ela, oi moça, fala para mim, você porventura já voltou a visitar pelo menos uma semana na África? Não. Agora, você me quer eu de volta na África? Sim. Não, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Não. Eu não volto, não. Aí Deus mandou uma outra menina, do mesmo país daquela segunda menina. A menina veio, parece que esmacou a Bíblia na minha cara. Ela falou, Vitor, se arrepende. Você sabe que Neemias vivia lá na casa do rei. Era um homem famoso com todo o mantimento. Ele pediu ao rei que saísse, foi à terra dele. E ele juntou seu povo e Deus lhe usou, construiu as muralhas. E as muralhas ficaram construídas. O Senhor ficou louvado. Você volta para a África. Não fica de cabeça dura. Deus dá osso aquele que tem dente, né? Aquele aí para mim foi,
Vocês chamam comprimido? Medicamento? Foi um medicamento muito amargo para eu engolir, né? Mas engoli, aí pensei, tudo bem, eu volto para a África. Eu tive muitas propostas para ficar nos Estados Unidos como pastor de jovens em diferentes igrejas. A outra igreja já estava a oferecer a minha bolsa de estudo para fazer o seminário e aí tomar a igreja. Mas eu pensei, não, eu tenho que voltar. As palavras da menina vieram de Deus e tocaram-me do jeito que nem a ela respondi, só saí do lugar, mas já estava tocado. Aí voltei para a África para a confirmação na minha própria igreja. Encontrei muitas pessoas já teriam morto, pessoas que eu conhecia, só em 16 meses que fiquei ausente, ficaram muitos órfãos dentro da igreja. Eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer com que eu faça. Falei, agora, com quem eu vou fazer, Senhor? Ninguém anda sozinho. Não andaste sozinho, tinhas 12 amigos que andavam consigo. E quando dispersaste aqueles amigos, cada um pegou aquele que gostava e cada um foi ao caminho dele. Aí falei, vou fazer uma aposta com o Senhor em 10 dias, vou orar com 10 jovens que eu acho que vão trabalhar comigo, até o 10º dia, aquele que ficar vai trabalhar comigo. Primeiro dia, 10 vieram com muita força. Segundo dia, 5 vieram. Terceiro dia, ninguém veio. Poxa vida, né? O que vai acontecer agora? Aí Deus falou assim, não chamei você para trabalhar na igreja, chamei você para trabalhar fora, pescar e trazer na igreja. Aí eu tinha hábito de memorizar as escrituras todos os dias, tinha alguns versículos no bolso, fui andando, não gosto de basquete e nunca gostei. Mas vi que as pessoas estavam aí treinando basquete, eu fui para lá, não sei porquê. Hoje sei, porque estava lá alguém que Deus queria. Aí fui para lá, Deus falou para mim, aquele é o primeiro discípulo. E eu tinha um livrinho no bolso que falava dos passos para conhecer a Cristo. Aí cheguei, sentei ao lado dele, sem no entanto falar alguma coisa. O jovem viu o livrinho, ficou curioso e pediu. Eu ofereci, falei, se você tiver alguma dúvida, tá aqui meu número, me liga. Uma semana não vi o jovem, a segunda semana o jovem contactou-me, chamei ele para a minha casa, começamos a conversar, guiei ele a Cristo, imediatamente comecei com o estudo bíblico. Sabe, é maravilhoso, né? Porque eu desenvolvi um manual na África chamado Vivendo a Vida Vitoriosa Cristã. Então, quando vi o pastor falando sobre vida vitoriosa, então fiquei muito, muito feliz, né? Porque são os primeiros passos quando alguém se converte, deve aprender como viver uma vida vitoriosa cristã, né? Aí, imediatamente, o discipulado começou. Aí aquele jovem falou assim, eu tenho um amigo que não dorme à noite. Eu não dormo à noite como? Assim, não aparece sono, ele está aí, sonha, nadando no cemitério, comendo carne, muita coisa. O que está acontecendo? Traz ele aqui, vamos ver o que Deus vai fazer para ele. Aí, irmãos, começamos a estudar a palavra de Deus com aquele jovem. O segundo jovem creu na palavra de Deus, falando para ele, quando você ver essa coisa que você vê à noite, você fala no nome de Jesus, desapareça da minha cara. O jovem ficou sarado, ficou liberto. Chamou um outro jovem. Para encurtar a história, quando eu voltei dos Estados Unidos, tive 300 fotografias que eu tirei em diferentes partes da cidade. Num país pobre como Moçambique, guiei a Cristo 7 pessoas usando só fotografias. Chamava alguém, você já viu alguma coisa dos Estados Unidos alguma vez fora do filme? Não, nunca vi. Venha, eu estava lá, tenho fotografia. Ah, você estava na América? Ah, não acredito. Venha ver as fotos. Aí estava vendo as fotos e eu estava falando de Deus. Aceitava Jesus, discipulava a pessoa. Criei um grupo de 7 jovens. Nas manhãs eu fazia estudo bíblico, nas tardes mandava eles para passarem nas casas, nas estradas, pregando o evangelho. E daí, uma vez por mês, nós íamos alugar o sistema de som para um lugar, cantávamos, vinham 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, a gente pregava o evangelho, as pessoas viam a Cristo e entregávamos nas igrejas existentes. E eu não sabia que tinha ministério e não sabia que era ministério, o que eu sabia é que fui chamado para pregar. Aí fui pregando, fomos indo nos hospitais, orando para as pessoas, estavam sendo saradas. E uma senhora, que foi minha mentora, falou assim, Vitor, esse é o ministério, você pode dar nome? Eu perguntei, ministério é o quê? Ela disse, ministério é isso que você está fazendo, tem que dar nome. Eu falei, então me fala, qual é o nome? Eu falei, não, você falou que Deus te disse para fazer isso, então vai perguntar a Deus. Aí eu falei, mas... Aí eu fui orar, aí Deus me deu o nome Evangéfrica, deu o nome de Evangéfrica. E o meu pai ficou pregando durante 16 anos da guerra civil que assolou o nosso país. E ele viu muitas pessoas mortas que deixaram criança atrás. E quando ele viu que eu estava fazendo evangelização, me encorajou a ir nos lugares onde ele implantou 50 igrejas, quando ele era jovem, para que eu pudesse ir fazer cultos de avivamento nesses lugares todos. Aí foi muito interessante ver pessoas que ouviam falar de mim quando era pequeno, que oravam para mim, e quando fui para lá, e aí fui conhecer muitas crianças órfãs. Aí Deus falou assim, é a hora de cuidar das crianças.
fui cuidando das crianças, falando com os professores das escolas, para as crianças irem nas escolas, estudar, e aí surgiu o orfanato. E graças a Deus, hoje estou completando 14 anos no ministério, e tenho este ministério que é chamado Evangélica. É organização de caráter social e humanitária, de índole cristã, sem fins lucrativos. Evangélica dedica-se no alívio das pessoas que sofrem da pobreza material e espiritual nas regiões mais pobres da África. Cuidamos de crianças órfãs, vulneráveis e rejeitadas por intermédio de criação de orfanatos. Então, construímos orfanatos e recolhemos as crianças rejeitadas, cuidamos delas. A nossa visão é aliviar pessoas que sofrem da pobreza material e espiritual, levantando líderes e arquitetos da futura economia africana. Muitos de vocês sabem que a África é um continente muito rico, mas falta de líderes amantes e tementes a Deus. Porque com o temor a Deus começa a sabedoria. Se essa pessoa temer a Deus, vai guiar melhor o seu povo. As nossas áreas de atuação ministerial são evangelização nas comunidades, orfanatos, educação, projeto viúvas e empoderamento de líderes cristãos. Projeto viúvas, prestamos assistência às viúvas, capacitando-as em matérias de geração de renda para autossustento, e as que se encontram em estado de invalidez, em casos de precisão, são concedidas moradias, alimentação, assistência médica e medicamentosa. Toda viúva da terceira idade na África corre sobre o risco de ser linchada e queimada num pneu e morta a sangue frio. Sabe por quê? Quando alguém atinge essa idade, os mais novos chamam ela que é uma bruxa. Ela vive aí para matar pessoas. Então, há essa toda a crença. Então, há muita necessidade. Não se fala muito, mas as viúvas sofrem. E nós estamos aí trabalhando com as viúvas. Aquelas que são novas, ensinamos como fazer alguma atividade de renda. As mais velhas, erguemos uma casa e aí começamos a cuidar lá onde elas estão. Essas são as nossas infraestruturas, as nossas casas. Irmãos, tudo de casa que os irmãos vão ver, tudo construímos pela fé. O orfanato começou no meu próprio quarto e dali Deus foi abençoando e conseguimos construir prédios, comprar um caminhão que leva as crianças à escola e também para a igreja. Então ali é a entrada do nosso ministério. Aí esse é o outro prédio que fizemos, que é o dormitório dos homens também. Esse é o dormitório das meninas que está em acabamento, a parte externa, mas elas já estão vivendo lá dentro. Ali é o refeitório muito antigo e o resto da vida como é lá no orfanato. Aí é a casa onde eu moro e a minha esposa. Sou casado e tenho 3 filhos. A minha esposa é americana e agora está nos Estados Unidos também. O nosso primeiro filho, que tem 4 anos, foi diagnosticado com autismo. Então tínhamos que sair da África, que é para ir receber os cuidados necessários lá nos Estados Unidos, uma vez que a África não tem esses serviços. Construímos orfanatos e oferecemos acomodação, alimentação, proteção, assistência médica e medicamentosa, vestuário, educação formal a crianças órfãs e vulneráveis e rejeitadas que vivem em condições difíceis. Ensinamos a ética de trabalho baseando-se nos valores morais cristãos. Ao atingir a idade maioritária, são dadas a oportunidade para formação, treinamento, criando-se assim mecanismos para posteriormente buscar a busca do emprego, a qualquer lugar onde for possível. Atingindo desta forma a autossuficiência, segue-se a sua reintegração na comunidade de origem. Aos que atingirem a excelência acadêmica, são concedidos bolsas de estudo para as universidades. Então, gostaria de parar aqui só um pouco, para dar, antes de eu prosseguir, uma oportunidade aos irmãos. Podem passar por aqui para frente. Temos aqui o irmão Félix e o irmão Osvaldo. O Félix, conheço ele já há 13 ou 14 anos. Ele veio para mim quando era um menino de 10 anos, né? Tinha 10 anos. E hoje já está mais forte que eu, né? Então ele cresceu lá no orfanato, foi o primeiro beneficiário do programa lá, e tem mais outros jovens que vou mostrar aqui nas fotos, que cresceram lá, outros já são advogados, outros já são enfermeiros. Então vou dar ele uma oportunidade para falar. Sim, boa noite, irmãos em Cristo. Sim, eu sou Félix. Sim, eu
nasci numa família cristã. Meu pai era pastor. Já aos meus 10 anos, ele já morre. Já fiquei com minha mãe. Já. Como o Mano Vitor conhecia o meu pai, eram amigos. Já ele veio para minha casa, me levou, me meteu no Ministério Evangélico para eu receber a educação, ajuda de lá. E durante esse tempo já aprendi muita coisa lá no Ministério Evangélico. Aprendi a música, aprendi a palavra de Deus, como louvar a Deus. Aprendi muita coisa aqui na educação, muita coisa de lá mesmo. E também dizer que Deus já tinha plano antes da minha herança, antes de eu nascer. Já tinha plano para mim. Quando eu era criança, eu tocava latas, né? Latas. Por um tempo, andei a tocar latas. Já minha mãe dizia: você está a tocar lata porque está a fazer barulho, por quê? Já eu não sabia que era um plano de Deus. Assim, aquelas latas, hoje em dia, são instrumentos musicais. Já hoje em dia, que toco qualquer instrumento musical. Já por um tempo eu parei, comecei a pensar, aquelas latas mesmo eram o quê, né? Daí descobri que era um instrumento musical, já era um chamado de Deus. Assim, fiz a decisão de servir também o Ministério Evangélico, ajudar também as crianças, porque passou muito tempo também a me ajudar. Aos meus 10 anos, até agora, faço 12 anos no Ministério Evangélico, a ser ajudado, a ser dado alimentação, muita coisa. Então, para mim ele é um mentor, ele é um pai muito bom. Ele ajudou-me a crescer, ajudou-me a aprender muita coisa. E agradeço muito a ele também, na presença dos irmãos. E também agradecer por nos receber. Muito feliz ter vocês aqui. Obrigado. A paz do Senhor, amados irmãos. É dizer que respondo pelo nome de Osvaldo Bonifácio Rede, tenho 24 anos. Sou obreiro do Ministério Evangélico. Tudo começou de uma família cristã católica. Meus pais, eles sempre me deram toda a educação e como eu podia ser uma pessoa aceitável na sociedade. As coisas começaram a ser um pouco difíceis depois do meu pai perder a vida, quando eu tive os meus 11 anos. E ali fiquei alterado psicologicamente. Passei a vida a andar na rua, procura dos recursos, procura dos meios para poder alimentar a minha educação. Porque minha mãe não trabalhava, ela é doméstica, mas também ela fazia o seu esforço, ela vendia pastéis, nós chamamos de pastéis, é um tipo de comércio de mais baixo para tentar me pôr na escola. Então, mas naquele período também eu era um pouco rebelde naquilo que minha mãe dizia. Eu não gostava de ir à igreja. Minha mãe procurava mecanismo de me levar à igreja. Eu disse: não quero. Porque eu vi da forma como tinham enterrado meu pai. Segundo os costumes católicos, é necessário que a pessoa seja celebrado com o pastor e depois pôr lá a cruz, como qualquer crente, né? Já que meu pai foi lançado como um pacão, aquilo me doeu bastante, me chocou no meu coração e eu não queria mais entrar na igreja. Então, certo dia, um homem de Deus, ele me convidou-me de uma maneira a ir receber material escolar, porque eu estava passando mal e ele estava a ver todo o meu movimento naquele bairro. Era um jovem que, se calhar, sempre, todos os dias eu ia na escola descalço, porque não tive meios de como comprar chinelo, não tive meios de como ter sapatos. Falando disso, até conheci esse sapato pela primeira vez com os meus 18 anos, naquela altura. Então, quanto mais eu ia receber o material escolar na igreja daquele pastor,
num pelo domingo, ouvi jovens a louvar dentro da igreja. Aquilo me tocou bastante. Eu disse, pastor, deixa-me eu participar um ensaio desses jovens. Ele disse, não tem problema, vai. Mal que eu entrei na igreja, eu senti um arrepio dentro de mim. Eu senti algo diferente dentro de mim. Eu sentei numa carteira, comecei a assistir jovens a louvar a Deus. De repente, eu disse assim ao meu pastor, o que eu faço para ir? Isto é, eu para poder louvar a meu Deus. Disse, não tem problema, é só receber Jesus como seu Salvador e tudo você há de ver a ir bem. Eu disse, como assim? Pronto, ali o pastor foi ministrando para mim, e tive a fé, comecei e recebi Jesus como meu Salvador naquele dia e senti que as coisas já estavam a mudar. Então, foi através do louvor que eu comecei a sentir o amor do Senhor. Foi no louvor que eu comecei a sentir a presença de Deus. E ali eu disse, nada, não posso deixar. Então, tive uma oportunidade de ir a Zimbábue, numa missão de Choku. Antes de ter esta oportunidade, um jovem me convidou para um dos cultos que era realizado na igreja no ministério do pastor Vitor. Era nas noites. Eu fui lá, participei daqueles cultos. E da maneira como estavam a liderar os cultos, aquilo me comoveu bastante, já que eles estavam a tocar a bateria, todos os instrumentos, me comoveu. Eu disse, não, eu tenho que ser como aqueles jovens, mas fazer o que não tive como. E passando um tempo, o pastor me deu essa oportunidade, disse, não, Osvaldo, tem um seminário que vai acontecer em Zimbábue, que é um dos países da África, da Chocum. Convido você para ir participar naquele seminário. Eu disse, está tudo bem, vamos. Pronto, comecei a prestar meus trabalhos lá no Ministério Evangélico África para poder ver se Deus pode me abençoar a ir participar daquele seminário. Pronto, é lá naquele seminário onde eu senti comovido em ser missionário. Quando voltei, eu disse para o pastor, pastor, será que você pode me receber aqui no teu lugar? Eu quero me oferecer, servir as crianças. Eu quero me entregar na obra do Senhor neste lugar. Por quê? Porque na minha igreja porque era uma pessoa que eu gostava muito de ir à discoteca. Chegou a minha igreja a não gostar de mim. Não queria, já me rejeitava. Em vez de me ensinar como é que eu podia ser, para ser segundo o modelo da igreja, eles estavam a rejeitar de mim. Eu disse, pastor, peço que me dê um espaço neste lugar para eu estar a servir a meu Deus. Pronto, ali o pastor me acolheu, me levou para o treinamento, escola bíblica, fiquei lá 2 anos, voltei e Deus começou a me usar daquela maneira. Então, Evangélico África, comecei a sentir que Evangélico África para mim foi um lugar onde psicologicamente preparou-me. É um lugar, para mim eu considero o Evangélico África como se fosse um centro de recuperação mental. Hoje estou aqui desta maneira, ontem não era assim. Eu sinto que, pelo menos, Deus está em mim, a partir do Ministério Evangélico África. Por quê? Quando entrei no Ministério Evangélico África, todos eram iguais. Evangélico África não tem líder, Evangélico África não tem criança. Todos são iguais. Todo o direito que a criança tem, os líderes também têm o mesmo direito. Então, aquele amor comecei a ter, porque sou uma pessoa que não tive essa oportunidade de ter um amor de um pai, de uma mãe. Apesar que minha mãe fazia tanto esforço, só que fui um jovem muito rebelde naquela altura, mas Evangélico África começou a me caminhar, começou a me amparar como um filho, começou a me mostrar que eu sou pessoa aceitável na sociedade. E hoje estou aqui, graças a Deus, por intermédio do Ministério Evangélico África. Amém. Obrigado, irmãos. O irmão Redi tem sido uma grande bênção. Depois de muitos anos de aprendizagem, ele é o meu braço direito e tem cuidado da minha agenda na África. Então, tenho dado essa oportunidade para eles, para vir para o Brasil, para ter mais treinamento na área de música, porque precisamos muito da música no orfanato. Nós usamos a música como terapia, né? Para as crianças que vêm sofrendo de diferentes tipos de distúrbios. Por alguma razão já passou por abuso sexual, abuso mental e diferentes coisas. Então, por intermédio de louvar a Deus aí, já começa a curar, amém? Aí foi o nosso Natal de 2014 para 2015.
temos o refrigerante, a galinha, arroz, só nos dias especiais. A hora da dança. Este é um dos nossos missionários que enviamos numa nova cidade para começar um novo trabalho. Quando as pessoas doam a roupa, nós selecionamos e distribuímos para as crianças. Essa é uma parte da família Evangélica. A minha esposa e algumas crianças. Aí é uma reunião que temos dito nos domingos. Acredita em mim, eu não estava zangado, estava a ilustrar alguma coisa. Veja aí, nós temos uma bicicleta para todas as crianças. Então, é aí, como é que é? Tem uma palavra que não quero usar, que no nosso país é diferente. Não, fila, é fila. Nós falamos de uma outra maneira que você não vai querer ouvir. Então, tem uma bicicleta e vocês têm que fazer uma fila. Aí aquela vem, volta lá atrás. Só um minutinho para ir e voltar e entrega a bicicleta a outra pessoa, né? Aí dá para mostrar às crianças. Veja só, quantas bicicletas as crianças têm aqui, tem nos Estados Unidos, mas na África, 30 crianças com uma bicicleta. Aí esse é momento de lazer, não é? Quando as crianças estão lá, nós ensinamos a construção e as outras atividades. Ali a gente estava construindo um banheiro para as meninas. Esse alimento aí é muito especial. Nós falamos matabicho, que é o café da manhã, né? É o matabicho, e esse tipo de alimento come-se 2 vezes por ano. Porque é caro, né? Tem lá queijo, ovo e mais outras coisas. Tem maionese, tem tomate sauce. Então, precisamos de juntar algum dinheiro para dar a eles. E quando chega logo o dia 24, todos já começam a dançar aqui. Aí vem o café da manhã, né? Do ano. Indo à igreja. A evangelização constitui um instrumento importante para nós. Treinamos equipas e enviamos para as comunidades com o objetivo de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Visitamos e consolamos pacientes que padecem nas suas camas nos hospitais e efetuamos campanhas evangelísticas nas arenas de desporto e outros lugares públicos. Foi uma das conferências de jovens. Essa foi a última conferência que fizemos no final do ano. Agora estão vendo, né? Fizemos isso aqui hoje. Aí estão os obreiros que têm trabalhado comigo. Graças a Deus, consegui levantar esses homens que são muito fiéis à obra e ao Senhor. A viagem com Osvaldo sentiu o chamado para missões. Na educação, é quase a mesma coisa que eu falei. Oferecemos bolsa de estudos para as crianças que crescem no orfanato e também alguns jovens que vêm de famílias carentes.
Lázaro é técnico jurídico estagiário, é um dos primeiros beneficiários que cresceu no orfanato e terminou com o ensino médio, foi à universidade, fez 4 anos de ciências jurídicas e agora está estagiando. Se Deus quiser, até o ano que vem vai ter a carteira profissional como advogado. E agora já está trabalhando também como meu assistente jurídico pessoal para questões de ministério, né? E o Gil é estudante, está fazendo desenvolvimento comunitário, esse é o 2º ano dele. O Pacheco é o irmão do Gil, ele está fazendo direito, 3º ano. Gil e Pacheco, o pai era um policial. Quando o pai morreu, alguém retirou a casa deles e deitou eles fora, e alguém trouxe eles para o orfanato. Mas graças a Deus hoje já são homens crescidos e já têm uma boa educação. Então, Gisela é cozinheira, ela fez culinária no instituto local, está a trabalhar no ministério que é dirigido com alguns irmãos da Austrália. Eles têm uma creche para crianças, então ela é a cozinheira lá para aquelas crianças. O Carlos, ele é um eletricista, cresceu no orfanato também e tornou um eletricista. Ele tem feito manutenções também lá quando a gente precisar. Jeremias está no 2º ano de direito também, o homem mais estiloso, mais abrumado lá. Oscar, ele é estudante de psicologia de organizações e este é o 1º ano dele. Quamba é uma pequena cidade de trânsito na província de Niassa que liga de linha de ferro a partir do Oceano Índico para os países vizinhos de Moçambique. Senta-se numa encruzilhada entre 3 províncias e é a grande cidade mais próxima da fronteira com o Malawi. Quamba tem uma reputação de ter maior percentagem de pessoas com SIDA do que os outros lugares, porque é uma cidade de trânsito para pessoas que vão indo de diferentes direções. Então é aqui em Quamba onde nós começamos um novo trabalho. Aquela tinha que estar lá em cima. Essa é a Cláudia também, fez a beleza e cabeleireiro. Então o primeiro amarelo de cima para baixo é Nampula, onde começamos com o trabalho, e mais para lá, depois da Tanzânia embaixo é Quamba. E Quamba é ali onde nós começamos com esse novo trabalho. E graças a Deus temos lá 12 crianças, mas não temos casas. As crianças vivem com diferentes pessoas, elas vêm, atendemos elas e voltam, que é assim como começamos lá em Nampula. Estamos no processo agora de levantar fundos para poder erguer infraestruturas e mudar as crianças para lá no nosso terreno. É assim que muitos de nós viajamos, e quando vamos a Quamba também é aquele meio que usamos. Ali tem tudo o que irmãos podem imaginar. Tem saco, tem animal, tem pessoa, tem tudo, né? E aí a vida está indo, glória a Deus. E o irmão Osvaldo e Félix, para eles chegarem no Brasil, a viagem foi de 7 dias, uma semana. Começaram de Quamba, onde fomos visitar os nossos missionários, nos caminhões daquele jeito. Como choveu e houveram muitas cheias, as pontes que ligavam entre diferentes partes do país estão todas elas quebradas. Eles tinham que usar o barco, caminhão assim, ônibus e finalmente no avião. E aí Osvaldo falou que não acreditava que estava a vir para o Brasil, só quando estava no avião da África do Sul para São Paulo, ele falou sim, agora eu acredito. Então ali está a nossa planta de implantação daquilo que estamos a querer fazer. Tem dormitório, tem 2 dormitórios, refeitório, escritório, campo de basquete e o jardim para brincar as crianças. Então já temos o terreno pago já, e só falta levantar os fundos para poder erguer aqueles prédios. Essa é outra vista, né, de como estamos sonhando. Essas são as crianças de Quamba. Irmãos, já puderam ver as crianças que já estão conosco há bastante tempo, e já podem ver crianças que temos agora. Essas crianças aí, irmãos, eu vejo aquela tristeza que elas têm, mas atrás dos seus olhos está a alegria. E nós temos experiência que podemos tirar aquela alegria que está lá no interior, trazer para ser visível, só quando elas começarem a adorar a Jesus. Porque vimos a mesma coisa acontecer com muitas crianças. Então, este foi o 2º contato que nós tivemos com essa criança. E já está assim com roupa nova. É só ver a diferença entre a primeira e a segunda. Esse é o nosso objetivo. Queremos chegar a esta fase com ela. E a outra criança também, o 2º contato com uma roupa nova. Foi o primeiro contato com o moço ali.
o segundo contacto. Só por termos mudado a roupa velha, dar a roupa nova, mudou alguma coisa na cara da criança. Ainda não começou a ouvir de Deus. Foi o primeiro contato. E o segundo contato já está assim. E esse é um dos jovens lá. Também queremos levar aquele menino a este nível. Nossas necessidades. Precisamos de parceiros de oração para orar para o novo orfanato e o trabalho no geral. Precisamos de parceiros financeiros para sustentar o novo orfanato. E neste momento temos 10 crianças, 12 no novo orfanato. Necessitamos de R$2.000 por mês para pagar custos do novo orfanato de Cuamba. Com este valor pagamos alimentação, material escolar, uniformes escolares, a saúde, a água, salário de 3 funcionários e transporte que estão lá como os nossos missionários. Então, com aquele valor seremos capazes de fazer esse trabalho todo, ainda enquanto procuramos doadores maiores que podem nos ajudar a construir os prédios que estamos a querer lá pôr. Se alguém desejar entrar em ação para doar a partir do Brasil, pode visitar o nosso site, que é o www.evangelafrica.org, usando o botão de doação que vem lá mesmo no nosso site, e pode doar por intermédio do PayPal e pode escolher o montante que quiser. Estamos trabalhando no sentido de ver se podemos também tornar legal o Evangelho África no Brasil, para facilitar as pessoas se envolverem financeiramente, e temos futuros projetos também. E gostaria de dizer para a igreja que nós estamos viajando sem dinheiro e levamos conosco alguns artifícios que estão lá fora. Não estamos a vender, mas estamos a dar um presente para aquele que doa um determinado valor, que é só para termos de volta o valor que gastamos e mais um pouco, né? Que é para alimentação e ajudar o pagamento da escola dos nossos 2 irmãos aqui, porque vamos pagar lá a escola em Blumenau. Então, você pode passar lá na mesa e ver o que tem, e se não tiver dinheiro, aí você pode pegar e deixar o nome com o irmão Fábio, a irmã Kelly, e mais tarde você pode pagar, ou pode deixar cheque, qualquer maneira que for mais fácil para você. E muito obrigado por esta oportunidade. Orem para nós, se envolvam com nossa obra do jeito que Deus falar para o seu coração. E obrigado, pastor, também por abrir o altar para que a gente pudesse compartilhar. Amém?